Caso que a gente vai lidar, uma história triste, né? Agora vamos ter uma nova convidada para tratar com a gente de uma história triste, que é o que? Houve uma anulação da sentença de Daniel Alves. O jogador de futebol havia sido condenado por estupro, né, ocorrido num bar na Espanha, e ele tinha ficado preso, né, depois pagado fiança, saído, e um tribunal de apelação espanhol acabou por zerar a condenação dele. E aí estamos com a escritora, com a advogada especialista em gênero, Maíra Cota, para falar desse assunto. Maíra, boa tarde. O que representa esse cancelamento, né, da condenação de Daniel Alves e qual que é o impacto disso? Não sei, tá sem áudio da Maíra, não sei se é aqui ou lá. Boa tarde, Sakamoto. Era Agora aqui, sim. desculpa. Imagina. Você me escuta bem? Escuto bem, pode falar. Bom, acho que tem duas dimensões importantes, né? Tem a dimensão política e tem a dimensão jurídica de enfrentamento da maneira como a gente enfrenta a violência sexual contra mulheres. Do ponto de vista político, o judiciário, a gente sempre soube que não era nosso aliado de primeira hora para fazer esse enfrentamento, né? O judiciário ele é muito reacionário, o judiciário ele tem dificuldades de absorver a nossa a dimensão da nossa luta, a compreensão, né? A gente avança muito devagar no judiciário, ele é uma instituição que, de certa forma, representa assim, a vanguarda do conservadorismo, né? Ele é muito refratário a absorver as mudanças sociais que acontecem. Então, a gente, no dia a dia, a gente vê isso, até porque ele é formado principalmente, majoritariamente, pelos membros da sociedade em que a gente vive, então é muito difícil ele ser diferente, né, de um reflexo dessa sociedade. Então, a gente nunca contou com o judiciário, né, eu digo nós, mulheres feministas, como um parceiro, né, da nossa luta, um parceiro, digamos, prioritário. A gente sabe que o enfrentamento também é com o judiciário, né, também é com fazer dessa instituição uma aliada que ainda não é, apesar de pontos aqui e ali que dão esperança para a gente que vá se tornar. Do ponto de vista jurídico, acho que tem também uma representação importante dessa decisão, que é a dificuldade que a gente tem da responsabilização jurídica dos crimes sexuais. E esse caso mostra isso, né? Então, acho que a gente pode pensar que ele representa politicamente uma derrota pontual numa luta que avança, né? Ele não é uma derrota, não se perdeu tudo, a gente teve muitos ganhos a partir desse caso do Daniel Alves, e acho que inclusive a repercussão dessa decisão, né, como que a gente está aqui falando dela e criticando essa decisão, já é um avanço super importante, e a gente tem também aí a dimensão jurídica disso, que é a respeito de como a gente precisa avançar para que um dia seja possível a responsabilização efetiva, jurídica, dentro dos tribunais de crimes sexuais. Uma das discussões que foram travadas em cima do resultado, que o pessoal mais discutiu nessa semana, é que o judiciário espanhol, ele no momento, na condenação, ele tinha dado um peso, né, para a palavra da vítima. Né? Isso, inclusive, como você mesmo falou, houve toda uma repercussão mundial positiva com relação à questão da força da palavra da vítima nas denúncias. Né? Depois, né, na apelação, no Tribunal de Apelação, colocou-se, na verdade, utilizou-se vídeos, falaram que tinha algumas coisas que não batiam aqui e ali, e de certa forma relativizou-se a palavra da vítima nesse sentido. Não há um risco, com base nisso, de aumentar o questionamento, né, a palavra da vítima, a força da palavra da vítima em denúncias de violência sexual. A gente sabe que isso não é o único lugar em que
está havendo esse contra-ataque por parte de determinados setores que tentam tirar a importância da palavra da vítima. E é claro que ninguém está querendo dizer que a palavra da vítima tem que ser sempre a única prova. Então, a própria investigação foi atrás de outras provas. Mas você acha que isso pode ser usado para fortalecer esse contra-ataque contra a palavra da vítima como elemento importante de investigação ou de processo? Não que precise, né, de mais força, porque a gente está desconstruindo aí 2000 anos de história, basicamente, né? A gente tem que lembrar que a palavra testemunha tem a mesma raiz da palavra testículo, né? É testes, porque só eram ouvidos em ambientes de tribunais desde a Roma Antiga homens, né? A palavra da mulher nunca teve peso de verdade, nunca pôde ser utilizada sequer em tribunais. Esse caso, inclusive, me lembrou um caso que a gente teve aqui no Brasil, que foi também uma anulação em segunda instância de uma condenação de uma violência sexual. E veja, nesse caso, é um caso do Distrito Federal, o UOL cobriu bastante esse caso, eu sei também dele pela imprensa, não tive acesso aos autos, não sei de detalhes. Mas nesse caso, teve uma condenação em primeira instância, no caso de uma relação sexual que começou consentida e durante a relação sexual o homem forçou a penetração anal, apesar da mulher dizer que não queria e falar não diversas vezes, e na primeira instância ele foi condenado por estupro. Na segunda instância, essa condenação foi anulada e veja, não teve discussão sobre as provas. Não se falou que ela não teria dito não. O tribunal reconheceu, o Tribunal do Distrito Federal, a turma de desembargadores, reconheceu que a vítima falou um não, mas disse que o não foi veemente o suficiente. E por que eu trago essa história aqui, esse caso aqui, e por que eu acho parecido? Porque em crimes sexuais, a palavra da vítima é importante não apenas por uma questão probatória. A palavra da vítima é importante porque a gente precisa de uma dimensão, a gente precisa do reconhecimento subjetivo para entender se houve crime ou não. O que isso significa? Não tem nenhuma conduta que objetivamente seja uma violência sexual. A dimensão da violência ela vem pela ausência do consentimento, por forçar, pela coação da vítima. E essa ausência do consentimento, essa coação, esse constrangimento, ele vai depender da subjetividade da vítima. É a vítima que vai trazer se ela foi coagida ou não. A gente, às vezes, até olhando um vídeo, por exemplo, é difícil entender se a coação, o que está acontecendo ali. Então, a palavra da vítima é importante porque é a vítima que vai dizer, eu não queria aquilo, eu deixei evidente que eu não queria aquilo. E isso é fundamental nesses casos, só que a gente tem essa dimensão subjetiva que é fundamental para o reconhecimento do crime, mas a gente tem essa subjetividade sendo construída numa sociedade em que a subjetividade do homem e a subjetividade da mulher são muito diferentes. Entende? Essa é a grande dificuldade nesse caso, porque não basta só, não é só o que a palavra da vítima, é de fato o reconhecimento da subjetividade dela, da capacidade dela de não querer aquilo. E aí, nessa avaliação, entram todos os nossos viés inconscientes, todos esses desembargadores, esses juízes de segunda instância, eles são frutos da mesma sociedade em que a gente vive. Então, eles também vão trazer os vieses deles, os machismos introjetados deles. Eles vão olhar para a roupa que a mulher estava usando e vão julgar se ela era capaz de dizer não a uma investida sexual ou não. Eles vão perguntar a quantidade de álcool que ela ingeriu e vão culpabilizá-la por ter se colocado numa situação, entre aspas, de vulnerabilidade. Então, tudo isso é fruto desse julgamento.